Graça e paz daquele que vive. Nós estamos nesse assunto tão importante, né, que é a criação da terra. Nós estamos falando das 4 terras. Estou na segunda, né, a terra caótica, a terra de Gênesis 1, 2, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, é um mundo pré-adâmico. Por quê? Porque antes de Adão ainda não tinha vindo. Adão só vai vir na terceira terra, na terra restaurada. Mas nós já falamos da terra original, né, da civilização original, da dispensação dos anjos. Agora nós estamos tentando exaustivamente explicar o porquê da terra caótica e o que é caótico, né? Sem forma, vazio, trevas, abismo, água, inundação, dilúvio. E eu quero pegar agora um texto do Novo Testamento, do apóstolo Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 3, o 5 e o 6. Nós vamos desenvolver o nosso raciocínio hoje nesse texto aqui do Novo Testamento de Pedro, explicando algumas coisas, né, a respeito da terra caótica. Diz assim, ó: eles voluntariamente ignoram isso. Ou seja, Pedro estava falando de homens que estavam pervertendo o evangelho e estava dizendo que esses homens, eles ignoram isso. Na verdade, né, os homens que pervertem o evangelho, eles ignoram muitas coisas, né, dentre as quais ele vai falar, né, da criação de todas as coisas, da criação do céu, da criação da terra. E eu queria abrir aqui em Salmo 68, versículo 33, né, que diz assim, ó, o 68, 33: aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade, ele faz ouvir sua voz, dá um brado veemente. Os céus da antiguidade. Veja que ele está falando de um céu da antiguidade, não o céu do Salmo, né, que foi escrito 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, mas o céu original, né? São coisas que as pessoas ignoram, que houve um céu antes do céu da recriação. E quero também ler aqui o Salmo 102, vou caçar aqui Salmo 102, né? 102, 25, versículo 25, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então, desde a antiguidade, né, o Salmo 102, a antiguidade, desde a antiguidade, ou seja, desde o princípio, antiguidade e princípio, eles vão ter correlação aí para falar, né, que é desde a antiguidade Deus fez a terra. Então, Pedro começa o seu raciocínio assim, que eles voluntariamente ignoram isso. Aí a parte B diz assim, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, e eu disse que antiguidade e princípio, né, e princípio vai ter ligação, houve, né, de existir céu e terra. Então, pela palavra de Deus, né, olha, pela palavra de Deus, como que a primeira terra foi criada? Pela palavra de Deus. Como que o primeiro céu foi criado? Pela palavra de Deus. E isso vai estar ligado também com Hebreus 1:3, que está falando ali que pela palavra de Deus, pela fé, os mundos foram criados. Então está falando da terra original. Os céus e a terra que existe hoje são céus e terra restaurados, mas desde a antiguidade, desde o princípio, houve céu e terra criados pela palavra de Deus. Então, aí diz aqui a parte C, né? Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, houve céu e terra, a qual foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então a terra não foi criada das águas, né? Não foi criada das águas, mas tirada das águas. Ou seja, diz aqui, a terra foi tirada da água.
e no meio da água subsiste. Isso está dizendo aqui da terra caótica, que a terra foi tirada do meio da água, né? Havia tanta água, e no meio da água ela continua ainda existindo, no meio dessa água que é o dilúvio, não o dilúvio de Noé, o dilúvio causado pelo julgamento que Deus exerceu sobre a terra devido à dispensação dos anjos. A terra não foi criada das águas, mas tirada das águas. E aí diz aqui o versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo de então. O sistema social de então. O mundo, o cosmos, né, se referindo à cultura, a pessoas, a nações, a cidades, a povos. Cosmos, sistema social. É chamado, o mundo pré-adâmico é chamado de mundo de então pelo apóstolo Pedro. Você lê o versículo, você vai perceber isso claramente, que o mundo pré-adâmico é chamado de mundo de então, ou seja, esse mundo de então veio a perecer, né? Refere-se ao mundo pré-adâmico que pereceu por causa do julgamento. Essas águas, né, que a terra estava nas águas, são as águas que fizeram o mundo de então perecer, ou seja, desaparecer. A terra em si não desapareceu, mas o cosmos, que é o sistema social, ele desapareceu. Aí as pessoas, elas vão dizer que essa terra um dia vai acabar, essa terra um dia ela vai ser destruída, ela não vai existir mais. Não, isso é impossível, porque Deus fez a terra para ela existir para sempre. O Salmo 93, 1 e 2, olha só, o Salmo 93, 1 e 2 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu-se da fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O mundo está firmado e não poderá vacilar. Teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Isso mostra que Deus fez a terra e ela não vai acabar, ela não vai vacilar. Ela já teve um juízo sobre ela, mas acabou o seu sistema social. No entanto, o planeta em si ele continuou, e o planeta em si vai continuar eternamente, porque no fim de todas as coisas haverá um novo céu e uma nova terra. Então as pessoas ficam com medo, vai cair um meteoro, vai acabar com tudo. Isso nunca vai acontecer, porque o novo céu, a nova Jerusalém ainda vai descer e vai se fundir a essa terra que nós estamos. Então, né, não ficou nada, pereceu tudo, né, pela qual veio a perecer. Veja que em Jeremias do 4:23, nós já gravamos um vídeo, já usei menção disso outras vezes em outros vídeos, falando que Jeremias teve as visões, ele observou e ele viu que na terra não havia homem algum, que não havia pássaro, que não havia luz, que os montes estavam tremendo, que não havia cidades, foi tudo destruído, né, através de perecer. O mundo pereceu por causa do castigo aplicado sobre a dispensação dos anjos. Então agora, olha só o que diz o Salmo 104, eu queria abrir no Salmo 104, vai estar falando algo também desse dilúvio. As pessoas às vezes confundem o Salmo 104, do 5 a 9, com o dilúvio de Noé. Mas não está falando do dilúvio de Noé, está falando do dilúvio da segunda terra, que é a terra caótica. Então veja só, nós vamos ler, nós vamos acompanhar. Lançou, olha só, 104:5, lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Ou seja, isso quer dizer que a terra nunca será destruída. Deus lançou esses fundamentos serão eternos, são eternos, e em nenhum momento essa terra vai deixar de existir, ela vai ser castigada. No versículo 7 aqui de 2 Pedro, está falando que vai ser queimada no fim de todas as coisas, haverá fogo, né? Haverá um fogo para queimar, no entanto não será destruída, eliminada, não desaparecerá jamais. Aqui diz isso. Aí diz, olha só, tu a cobristes com o abismo,
Ou seja, Deus fez a terra perfeita, a terra de Gênesis 1:1. E agora está dizendo que Deus, né, que tu cobriste com o abismo. Agora já está falando de Gênesis 1:2, que cobriu com o abismo por causa da rebelião que Lúcifer promoveu. Como uma veste, as águas estavam sobre os montes. Então olha só, as águas aqui de Gênesis 1:2, da terra caótica, estavam sobre os montes. Jeremias viu os montes tremer, mas agora está dizendo que as águas estavam acima dos montes. Existiam os montes, mas estavam todos submersos. E aí, olha só, o versículo 7. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Aí as pessoas dizem, foi no dilúvio de Noé. Não, no dilúvio de Noé as águas foram voltando gradativamente por um processo natural. Mas aqui não. Aqui está dizendo assim, a tua repreensão fugiram, a voz do trovão se apressaram. Isso está falando de Gênesis 1, do 4 em diante, quando Deus está dando ordem às águas, para que as águas de cima voltem para cima, para que as águas que são da superfície da terra voltem para a superfície da terra, e as águas que sobraram se ajuntassem e se tornassem mares, rios e fontes. Então Deus deu o brado, foi isso que quer dizer. Agora diz aqui o versículo 8: subiram montes, desceram os vales, até o lugar que eles havia preparado. Então as águas obedeceram, elas subiram montes. Diz aqui que elas desceram vales e cada uma foi para o lugar preparado. Isso está falando então da restauração, de uma restauração dessa terra caótica, que essas águas, elas estavam inundando a terra e Deus veio dar o conserto para isso. Limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Então veja que Deus estipulou limites ali na recriação dos 6 dias para essas águas da terra caótica, para que não se tornasse mais uma terra como estava, caótica. Veja, as pessoas falam do dilúvio de Noé. No entanto, esse dilúvio ele foi muito mais feroz, porque ele destruiu tudo. O dilúvio de Noé não destruiu tudo. E aí diz aqui, que essa terra, né, pela qual veio a perecer o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Agora nós vamos desenvolver os próximos vídeos, né, mostrando o dilúvio. O dilúvio da terra caótica. Que houve esse é o primeiro dilúvio, e a terra pereceu, o sistema social pereceu, o mundo de então pereceu, coberto com as águas do dilúvio. Então essas águas, elas foram restauradas depois na recriação dos 6 dias. Que você acompanhe, vai pegando, e nós vamos dar seguimento ao raciocínio. Graça e paz.